Meus amigos, eu não vou mentir, eu fiquei mexido com essa notícia aqui do Pablo Mari, porque é um jogador que fez história, estava naquele time de 2019, jogou demais, demais, nossa, é realmente um zagueiro que teve a sua passagem marcada no Flamengo ali ao lado do Rodrigo Caio. E ele não era tão velho, tanto é que está com 32 anos agora, não é aquela idade que o Flamengo está buscando contratar, mas uma oportunidade de mercado, um jogador que vestiu bem a camisa do Flamengo, que não sentiu o peso do manto, 32 anos, ainda tem uns 3 anos de futebol aí, você vê aí o Fluminense contratando jogador mais velho, né, muito mais velho que isso, o cara tem 32. E aí eu vou falar para vocês aqui o seguinte, a notícia que me deixou aí bem mexido, que eu falei, cara, pô, o Flamengo poderia ter esse jogador aí para compor o elenco, né? E, cara, vai que, né? Porque estão querendo contratar Besiktas e outros times querendo contratar o Léo Pereira. Vai que eles realmente fazem uma proposta irrecusável. Pablo Mari seria... Olha que legal. O Pablo Mari sai, o Flamengo faz uma operação casada para contratar o Léo Pereira na época do Atlético Paranaense. Aí, vamos dizer, o Léo Pereira sai. E aí o Flamengo traz o Pablo Mari para suprir a saída do Léo Pereira, né? Ele que é muito identificado com a torcida do Flamengo. Então o zagueiro Pablo Mari, campeão da Libertadores e Brasileiro 2019, está livre no mercado. O espanhol encerrou seu contrato com o Al Hilal, lá na Arábia Saudita, e agora busca um novo destino para a sequência da carreira. O Otinho está concordando aí, hein? Bom jogador, excelente jogador, identificado com a torcida. Desde que deixou o Flamengo, ele passou por Arsenal, Udinese, Monza e Fiorentina, da Itália. E aí foi para o mundo árabe, estava no Al Hilal agora, teve um contrato no Al Hilal e está livre no mercado. E eu quero deixar aqui essa pergunta, saber a sua opinião. Traria o Pablo Mari aí para encerrar a carreira no Flamengo, para ser uma opção ali, já que o Flamengo pode acabar recebendo uma proposta grande pelo Léo Pereira. O Danilo vai fazer mais um ano e pouco de contrato aí, de repente pode aposentar depois. É um jogador que pode se aposentar. Você teria essa opção aí, justamente caso você perca um zagueiro, tá? Galera aqui, ó, Flavela Oficial, só vem. Pô, já curti. Hélio Marcos, seja bem-vindo. Traz para ficar no banco, reserva de luxo. Já pode trazer o Aelson Júnior. Cara, a galera toda. Pessoal até falando, traz pro lugar do Léo Ortiz, que é isso, o Léo Ortiz é muito bom, galera. Bom zagueiro, vem ser feliz, Pablo, e marcou o Pablo, a Luísa aqui, sensacional. E meus amigos, essa atuação do Pedro ontem, que foi absurda, que ele arrebentou, jogou demais, fez um golaço, depois fez um gol de oportunismo, né, raspou a cabeça ali na bola e fez um gol de oportunismo, cara, participou dos gols, jogou demais o Pedro. E a atuação dele fez os grandes veículos, os grandes portais, muitos comentaristas, muitos torcedores falarem. O Pedro era o 9 da Copa, o Jorge Jesus avisou isso. E a Cazé TV postou também, o Pedro era o 9 da Copa, olha só, Cazé TV postando, tá? E aí mostrou os lances aqui e todos os torcedores, cara, quase que unanimidade, a maioria concordando que o Pedro deveria ter ido para a Copa do Mundo. E aí a gente teve o Leonardo Jardim falando, né, sobre a questão da goleada do Flamengo, exaltando a goleada do Flamengo, mas principalmente ele falando sobre o Pedro, tá? Sobre o Pedro merecer ser convocado. E, cara, é uma realidade que a gente sabe que teria mudado muita coisa. Mas fazer o quê, né? Jorge Jesus disse que ele deveria ter sido convocado, mas a gente vê que a CBF, o Ancelotti, não valorizam quem deve ser valorizado. Olha só, vamos ouvir aqui, ó. Por ganhar bem, um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Em relação a essa questão, eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. Isso no futuro.
Ele não queria ser deselegante, mas a responsabilidade é sempre de quem toma as decisões. Né, Ancelotti? Né, CBF? Eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti. Ele percebeu que o Pedro é uma necessidade para a seleção. Vão ter muito mais convocatórias para a seleção com o Ancelotti e eu acredito que o Pedro é uma necessidade. Certeza que ele vai levá-lo. Certeza que vai levá-lo. Então o Leonardo Jardim largou o aço, jogou a pressão para cima do Ancelotti e falou: o Pedro é uma necessidade. Vão ter muitas mais convocatórias, né, muitas mais convocações, e o Pedro tem que ser chamado, porque é uma necessidade, como disse bem o Leonardo Jardim. Então, esse segundo semestre agora é a chance de uma nova remontada no Flamengo, né, de buscar novos áreas dentro do clube. Como que você projeta esse segundo semestre? O que o Ayrton Lucas fez de diferente durante essa intertemporada para poder crescer no Flamengo? Cara, como eu sempre penso assim, antes, quando eu tive a oportunidade, eu acabei indo bem, né? Então, esse tempo que a gente teve agora, eu procurei melhorar em tudo, tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva também, que o treinador vem pedindo, que o meu forte é a ofensiva, né? Mas fico triste pelo meu primeiro tempo hoje, né? É um primeiro tempo que para esquecer. Foi terrível, né? Errei tudo ali. Mas, como eu falo, venho trabalhando principalmente a parte mental, né? Para se manter forte, para quando acontecer esses casos, a gente tentar esquecer e pensar no próximo jogo, que é sempre o mais importante. Que, como eu falo, a gente não tem tempo para lamentar. Como eu falei, fui muito mal no primeiro tempo, mas graças a Deus a gente conseguiu o resultado, né? Então acaba aliviando um pouco da minha parte. Ayrton, você falou sobre um primeiro tempo para esquecer. Queria entender assim um pouco com você, como é que você pensa em dar uma volta por cima no Flamengo? Porque já antes da parada já tinha algumas pessoas que contestavam um pouco as suas atuações. Hoje você mesmo está falando que o primeiro tempo foi muito abaixo. Como é que você pensa assim, olha, se eu for por aqui eu posso conseguir dar a volta por cima? E como é que você tem trabalhado isso mentalmente também? Que você falou que é muito difícil manter o mental quando está num momento desse. Cara, já faz um tempo, né, que eu venho trabalhando, não só dentro de campo, mas fora de campo também, em tudo. Como eu falei, eu venho trabalhando no mental, que é muito importante, né? Já passei por muitas situações, então a gente tem que saber sair desse tipo. Como eu falei, muitas vezes às vezes é justo, sabe, a cobrança, mas tem muitos jogos que eu acabo indo bem, mas pelo peso que eu já tive em erros, o pessoal acaba pegando no pé. Então é um pouco difícil, né? Então, claro, o jogo de hoje cobrança, acho que eu não tenho palavras para falar, né? Então, porque foi um jogo muito, muito ruim da minha parte. Mas como eu falei, não baixar a cabeça, tentar melhorar para no próximo jogo não acontecer e ajudar a equipe. Ayrton, você falou, né, desse seu primeiro tempo um pouco abaixo e realmente a torcida do Flamengo acaba que te critica muitas vezes e, ao menos na minha visão, nem todas as vezes são críticas justas, né? Você é um jogador multicampeão pelo clube, torcedor do Flamengo, sempre respeitou o Flamengo. Como que você analisa essa sua trajetória desde sua chegada no Flamengo até hoje, com todos os títulos conquistados, chegou a botar até o Felipe Luiz no banco de reservas em alguns momentos, e como você acha que você pode virar essa chave, dar a volta por cima, voltar a ser aquele Ayrton Lucas, que já foi até mesmo convocado para a seleção brasileira? Cara, como eu falei, eu já passei por tudo aqui, né? Desde o meu primeiro ano, que foi um ano muito vitorioso, né? Depois, o ano seguinte foi um ano terrível, não só para mim, mas o time todo. A gente acabou perdendo todos os campeonatos. E em seguida a gente continuou, não desistiu, acabou conquistando mais títulos. E como eu falei, quando eu jogo mal, eu sei muito bem. Quando eu jogo, junto com o treinador, né, que sempre conversa comigo, não só o Jardim, mas todos os outros treinadores. Quando eu já acabava jogando mal, eles tentavam limpar a minha mente, né? Então, como eu falo, quando eu jogo mal, é difícil você falar, né? Mas muitas vezes a cobrança, quando eu acabo jogando bem, é um pouco exagerado, né? Mas isso é da torcida, né? Então,
se eu estar ligando com esse tipo de coisa, acaba me prejudicando. Então é tentar esquecer, ignorar, porque eu sei que eu sou importante para o time, então se eu acabar se abalando com isso, não vou estar se prejudicando sozinho, mas vou estar prejudicando meus companheiros. Então é tentar levantar a cabeça e no próximo jogo não cometer erros que às vezes pode custar caro. Hoje foi um jogo que teve erros, acabou não saindo gol e a gente acabou fazendo um resultado muito bom, não acabou prejudicando. Então eu sei que às vezes quando for um jogo mais difícil assim, acaba sendo mais difícil esse tipo de erro, mas é o que eu falei, vou trabalhar para não acontecer esse tipo de erro no próximo jogo. Obrigado. Desde que você chegou no Flamengo, você chega já no final de uma janela, já com o time ali praticamente montado. Talvez essa intertemporada foi o maior tempo que você teve para trabalhar e agora recebendo essas oportunidades de titular. Queria saber o quão importante foi para você esse tempo, esses 2 meses quase de treinamento, até para você entender o modelo de jogo, a maneira que o Flamengo joga para a continuidade da temporada. Claro, sem nenhuma dúvida, para mim foi muito importante, né? O jogador sempre gosta de estar jogando, né? Eu quero ajudar da melhor maneira possível. Foi muito bom esse tempo para mim, até para eu mostrar meu trabalho em jogo, né? Igual eu disse em outras entrevistas passadas, é diferente, por mais que você treine no alto nível, é diferente você jogar, né? E estou muito feliz por ter essa sequência, né? Espero continuar ajudando da melhor maneira possível, aprendendo, evoluindo, e quando precisar eu quero estar preparado da melhor maneira possível. E nesse começo de Flamengo, né, primeira temporada no Flamengo, com a concorrência do Léo Pereira, do Danilo, do João Vitor agora também, como que você avalia a característica de cada um dos zagueiros do elenco do Flamengo e a característica do Vitão depois desse começo no Jardim? Mais alto nível, né, de todos, né? Todos com nível de seleção brasileira, igual eu falo e sempre continuo falando, tanto que todos já foram para a seleção brasileira, né? Eu procuro aprender ao máximo, né? Igual já cheguei no Danilo ali, já cheguei no Léo, falei, me passa a experiência de como foi, quero saber tudo. Eu sou um cara que eu procuro aprender, né? Muito aberto a aprender sempre e quero desfrutar dos melhores, né? Claro que estou em busca do meu espaço, né? Aprender com eles que são os titulares, né? E as características acho que são basicamente as mesmas, né? Zagueiros que gostam de construir, que conseguem jogar com a linha alta, que tem uma boa velocidade, né? E é isso, um aprendendo com o outro e quem está ganhando com isso é o Flamengo. E esse período que você buscou desde a sua chegada no Flamengo até agora, conseguir essas oportunidades, essa sequência pelas mãos do técnico Leonardo Jardim, como é que foi para você, como é que foi superar todo esse período, buscando ainda esse espaço na equipe do Flamengo com essa concorrência que você já citou? Claro, super normal, né? Quando eu cheguei aqui eu sabia da concorrência, né? Igual eu disse agora, todos os níveis de seleção brasileira, né? Procurar ao máximo aprender e é isso, aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível quando eu for exigido ali. E não importa se seja 90 minutos, 45, 5 minutos, eu vou entrar sempre dando o melhor. Valeu.